Olá, muito boa tarde. Primeiro foram conversas na rádio, agora são histórias de gente feliz com fé, reunidas num livro. Ângela Roque é a autora e está hoje no programa Eclésia para conversarmos sobre os projetos de todos os dias na Rádio Renascença e sobre este desafio editorial. Antes mostramos outras histórias que marcam a atualidade religiosa. A crise na Venezuela continua a estar no centro das preocupações do Papa Francisco. O Papa Francisco apelou no Vaticano ao fim da violência da Venezuela, defendendo uma saída pacífica para a atual crise política no país sul-americano. Francisco recordou que a 5 de julho se celebra a festa da independência da Venezuela, onde mais de 70 pessoas morreram desde abril na sequência de protestos anti- e pró-governamentais. Assicuro la mia preghiera per questa cara nazione ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro figli nelle manifestazioni di piazza. Faccio appello affinché si ponga fine alla violenza e si trovi una soluzione pacifica e democratica alla crisi. Nostra Signora di Coromoto interceda per il Venezuela e tutti noi preghiamo Nostra Signora di Coromoto per il Venezuela. Na sua tradicional catequese do domingo, o Papa disse que os missionários da Igreja Católica devem ser livres e alegres, tendo Jesus no centro da sua vida. Quanto più un sacerdote è vicino al popolo di Dio, tanto più si sentirà prossimo a Gesù. E quanto più un sacerdote è vicino a Gesù, tanto più si sentirà prossimo al popolo di Dio. O encontro para a recitação do Ângelus é, durante o mês de julho, a única atividade pública do Papa Francisco. Depois dos incêndios, uma onda solidária desembarcou em Pedrógão Grande e tem ajudado a população. Foram dias dramáticos. Os incêndios deixaram uma zona verdejante e cheia de árvores num campo de cinzas. Depois destes acontecimentos de má memória, é necessário reconstruir e ajudar as populações afetadas pelas chamas. A Cáritas de Coimbra foi para o terreno e está a auxiliar as pessoas que viram o fogo queimar os seus bens. Aqui nesta situação, desta tragédia do incêndio, temos vindo a palmilhar algum terreno e a deparar-nos com algumas situações sociais bastante dramáticas. Tentamos, de alguma forma, fazer o encaminhamento, alguma ajuda de emergência e tentar colmatar alguma falha que tenha havido e que agora este incêndio tenha vindo pôr a descoberto, porque há situações sociais que já o existiam, pronto, e que esta tragédia foi por trazer à tona. Foram hectares e hectares de solos destruídos pelo calor das chamas. O verde outrora deu lugar a um cinzento desumano, um autêntico cemitério florestal. A Cáritas e outras organizações tentam colocar o verde da esperança na vida destas pessoas. Gosto de pensar que realmente estamos a ter esse papel. Queremos que as pessoas percebam que nós estamos cá, que estaremos cá e que pretendemos devolver-lhes a dignidade que elas merecem. Da esperança que o verde representa, não é? É um pouco dessa esperança que achamos que quem não viveu esta realidade, de ter o inferno à sua volta, poderá ainda transmitir, de ver a realidade numa cor diferente, que não este negro e cinza que está à volta das pessoas e que temos sentido que ele está presente. E, portanto, talvez a esperança do verde que trazemos do Minho possa ajudar um pouco. Não vai mudar a realidade, mas pode mostrar às pessoas que o país em si está preocupado e quer estar presente à sua maneira, não é? Depois da tragédia, o povo português mostrou, através de múltiplas formas, que sabe ser solidário com aqueles que foram atingidos pelos incêndios. De norte a sul, os portugueses transmitem gestos e palavras de apoio, uma autêntica onda de solidariedade para com aquela região. Efetivamente surpreendeu-me. Foi surpreendente a forma, a generosidade com que todos nos contactaram e com a rapidez que nos fizeram chegar uma série de bens de primeira necessidade. Agora,
Nesta fase já estamos a ver um pouco mais além e já estamos também a receber contactos e a encetar contactos para uma fase posterior de móveis, de materiais de construção, até de alguma mobília, para reconstruir as casas, quer as que ficaram parcialmente destruídas, quer as que ficaram totalmente destruídas. Nós estamos em Braga, estamos a assistir tudo pela televisão e realmente interrogamos-nos a forma como poderemos ser úteis, não é? numa situação destas. E em conversa com o diretor, que é o Padre Eduardo Duque, conversamos e achávamos que se calhar poderíamos ser um pouco úteis, trazendo aquilo que é o mais rico provavelmente para algumas pessoas, que é a parte humana. Então decidimos formar um grupo, convidar alguns estudantes e vir até cá para estar com as pessoas. Para além dos bens materiais, as pessoas precisam de um ombro amigo, alguém que as escute e ouça os seus lamentos. A Cáritas tem desempenhado essas funções. O nome Cáritas também significa isso, e as pessoas esperam isso de nós. E esperemos estar à altura das necessidades das pessoas. Estamos, obviamente, enquanto instituição, ligados à paróquia, mas também depois a uma série de outras paróquias e de grupos de jovens, de voluntários, que têm reforçado as nossas equipas, por forma a conseguirmos chegar a mais pessoas com essa palavra, com ternura, com humanitude e também, obviamente, com os bens materiais que Portugal inteiro nos fez chegar e que agora temos que, é a nossa missão, distribuí-los a quem realmente necessita. Depois da tragédia dos incêndios na região centro do país, o lado humanitário e solidário do povo português sobressaiu. Gestos verdejantes numa paisagem cinzenta. O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência promoveu a primeira peregrinação nacional ao santuário, onde reuniu famílias, movimentos e dioceses. O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência dinamizou uma peregrinação jubilar das pessoas com deficiência, famílias e instituições ao Santuário de Fátima. O lema Caminhar na Luz e na Alegria, ser Igreja para Todos, foi desafiador para as famílias não esconderem os seus filhos. Entendemos que é preciso promover esta sensibilidade do ponto de vista pastoral nas comunidades, mas também nas famílias, quer dizer, que as famílias cristãs, que não escondam os seus filhos com deficiência. Os filhos são um dom de Deus, mesmo as pessoas com deficiência. A renovação e a inclusão faz-se devagar e as comunidades católicas são convidadas à integração. É devagar e é lento que se faz alguma renovação em aspectos pastorais e não é só neste setor. Mas, de facto, progressivamente, com os padres ao serviço, nas comunidades cristãs, é bom desenvolver-se, porque é uma questão também cultural, quer dizer, é uma questão cultural na comunidade. O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência foi criado pela Conferência Episcopal Portuguesa em novembro de 2010 e o primeiro desafio é ouvir e estar ao lado das pessoas. Todos nós, quaisquer que sejamos, todos temos dons diferentes. Há uns que têm, por exemplo, só o dom do sorriso, e é um dom lindíssimo para dar. Esta peregrinação tem como objetivo que nos encontremos, nos reconheçamos nos dons que temos, naquilo que Deus nos deu e que nós temos de reconhecer. Aquilo que importa a nós, enquanto Serviço Nacional, é ir ouvindo experiências e termos uma capacidade de dinamizar, de sermos um pouco o motor daquilo que depois localmente se faz. As dioceses portuguesas, onde o Serviço a Pessoas com Deficiência marcaram presença na peregrinação jubilar e os movimentos também. Fazer encontro, conviver e partilhar experiências foi o objetivo. Seja na catequese, preparando catequeses para a pessoa com deficiência, preparando catequistas e a própria pessoa com deficiência poder ser ela a própria catequista, preparando aulas para que os alunos, especialmente os alunos de educação moral e religiosa católica, tenham uma sensibilidade, uma educação diferente para respeitar a dignidade da pessoa com deficiência, seja fazendo o levantamento das necessidades. Para nós, tudo que for feito para que as pessoas com deficiência
possam ocupar o seu lugar na Igreja, que é de também serem evangelizadores da Igreja e do mundo. Para nós é importante esta peregrinação, ao surgir, de certeza que vai mudar algumas mentalidades, tocar em alguns corações da Igreja, para que as pessoas com deficiência possam trabalhar na sua missão de evangelização. Congregamos todo o país para as pessoas perceberem que não são únicas, portanto que a realidade é mais vasta. É esse o objetivo. E a partir daqui também temos mais visibilidade, obviamente, para o trabalho que realizamos no terreno em cada uma das dioceses. Quando percebemos que a nossa fraqueza não é única e que está unida a outras fraquezas, portanto, tornamos mais fortes em Cristo, sem dúvida nenhuma. É importante as acessibilidades, mas acima de tudo é a mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade trará frutos para a Igreja, ou seja, é preciso olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem algo a dar. Os dons dela são dons a partilhar e são dons a acolher. A peregrinação jubilar das pessoas com deficiência, famílias e instituições, entre 16 e 18 de junho ao Santuário de Fátima, foi fonte de inspiração para ir ao encontro das pessoas com deficiência e das suas famílias, identificando, ouvindo e acolhendo. No portal agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Gente Feliz com Fé é o título do livro de Ângela Roque, onde revela percursos de vida que têm em comum a marca crente. Passaram na rádio e agora podem ser lidas nas páginas deste livro, que agora apresentamos com a autora Ângela Roque. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estares neste programa. Pedi-te a apresentação do livro a partir de uma expressão que está logo no início do Padre João Aguiar, no texto que escreve, onde ele diz que este livro já foi voz. É de facto uma expressão muito sintética que diz tudo sobre a natureza do livro. É verdade, diz tudo sobre a natureza do livro. Estas foram conversas na rádio, conversas que eu tive nos últimos 3 anos e pouco, que fui tendo nos programas pelos quais fui responsável editorial, porque também são conversas que não dá para ter em todos os espaços. Não se fazem entrevistas destas, há algumas delas mais intimistas, num noticiário normal, portanto tem que ser feito num espaço em que haja tempo para conversar. Eu optei pela expressão conversas porque, de facto, há muitas entrevistas, são a maioria, mas também há conversas a 2 e a 3, que eu achei que teria interesse em transcrever e publicar no livro. Estão em causa, sobretudo, projetos de solidariedade que emergem dessas conversas? Sim, esse é sempre um dos critérios editoriais que eu tenho, ir à procura de testemunhos de gente ligada à Igreja, de gente com fé, podem ser padres religiosos ou leigos, que pelo que fazem, como agem, como atuam, como olham o mundo, podem ser exemplo para os outros. E achei sempre, e isso tem a ver também com essa expressão que já foram voz, ser voz na rádio às vezes é muito efêmero, porque passa na rádio uma vez, quem ouviu, ouviu, embora hoje em dia já se tenha um site onde podemos também transcrever as coisas e publicar e chegar a outro público, ou a mais público. Sim. A rádio é efêmera e, portanto, às vezes as coisas passam e nós que as fazemos temos pena que só tenham passado uma vez, que não tenham sido repetidas, que não tenham sido ouvidas noutro horário, por exemplo. E, portanto, a ideia do livro partiu daí, partiu do meu sentimento, às vezes, de pena de que as coisas ficassem ali e mais gente não pudesse ouvir. E o livro pode chegar a mais público, pode chegar a mais gente. Dá nova vida a essas histórias. Sim. Aliás, é uma expressão creio que do Padre José Tolentino Mendonça, que quando diz que as crónicas, enfim, as histórias como estas que aqui apresentas, quando se passam para o livro, é uma nova vida que damos a todos esses textos. Sim, a entrevista do Padre Tolentino Mendonça, aliás, como muitas outras conversas deste livro, foram feitas a propósito de livros. Portanto, há lançamentos de livros e eu falo com os autores. Foi o caso do Padre Tolentino Mendonça, que nesta entrevista diz que a Igreja precisa hoje em dia, mais do que teólogos, de mestres de vida. E essa expressão também acho que encaixa bem aqui. Estas histórias, estas conversas na rádio com todas estas pessoas, são testemunhos de vida para os outros.
para os crentes e não crentes. São exemplos, de facto, que aqui encontramos, têm em comum essa marca crente, mas depois traduzem-se, de facto, em gestos, em projetos que são transformadores da sociedade. Na rádio, no caso, na Rádio Renascença, o espaço que existe para estas emissões, para passar estas histórias, agora é à segunda-feira, não é? Num programa que Sim, tens à eu fazia o programa ao domingo à noite, que era o princípio e fim. Muitas destas entrevistas e conversas passaram nesse programa. Atualmente temos um espaço no meio da informação diária que tem a intenção de replicar um bocadinho o que se fazia no programa, embora seja um espaço diferente. Falar às 11h30 da noite num domingo não é propriamente a mesma coisa do que falar às pessoas destas coisas entre o noticiário do meio-dia e a bola branca que começa 1:45. Portanto, às vezes é um desafio, como é que nós vamos encaixar ali. Eu costumo dizer que apareça ali caída do céu, que é uma expressão que se encaixa muito bem dada a temática do espaço. Mas fica esse desafio com públicos que estão a ouvir a rádio, e chegar. E já tenho tido reações das pessoas, porque nós temos sempre o receio, será que as pessoas ouvem, será que as pessoas gostam de ouvir estas histórias? E, por exemplo, uma das últimas entrevistas, que foi a do Pedro Batista Bastos, que é uma história de conversão, que foi passada agora recentemente, em maio, foi uma entrevista em que eu tive bastante eco disso. Portanto, as pessoas ouviram e gostaram de ouvir, mesmo sendo naquele horário que é difícil. Quando estamos diante da narrativa pessoal, enfim, é a ferramenta melhor, é a metodologia melhor para criar sintonias com os ouvintes? Sim, eu acho que todos os ouvintes gostam de ouvir boas histórias. Histórias de vida, testemunhos de vida, e há tanta história para contar, de facto. E no contexto em que nós vivemos, em que a realidade já é tão dura e tão difícil como nós temos visto, nomeadamente neste último mês, quer a nível internacional, quer a nível nacional, tem havido histórias, tragédias muito difíceis de contar e que é muito difícil aos jornalistas fugirem disso, porque têm a obrigação de noticiar o que se passa, mas nós podemos ir pontuando o dia-a-dia com estas histórias de esperança. As boas notícias de que falas na introdução. Exatamente, as boas notícias a que nos desafia o Papa também. Na mensagem para este ano, para o Dia das Comunicações Sociais, para termos outros óculos para olhar a realidade e conseguirmos noticiar a esperança. E felizmente também vemos que depois da tragédia, por exemplo, com os incêndios, o que há a contar são boas notícias de tantos homens e mulheres que ajudam quem enfim, passou por essa tragédia. Neste livro, se quiséssemos tipificar algumas das histórias que aqui contas, há essa marca crente, há a marca da solidariedade. Depois são histórias de voluntariado missionário. Que outro tipo de histórias aqui nos apresentas? Eu tentei, entre as muitas conversas que fui tendo nestes últimos anos, escolher exemplos ou melhor dizendo, exemplos de várias formas de estar. Portanto, há aqui testemunhos de conversão, a do Pedro Batista Bastos que eu já referi, mas também, por exemplo, a do Padre Quintino, que também só se batizou aos 29 anos e foi padre aos 40, e veio de um país, Guiné-Bissau, onde não era sequer cristão, portanto, a base de educação dele eram aquelas religiões tribais, digamos assim, e houve aqui um processo de conversão também muito curioso, e essa é uma conversa a três, porque foi com ele e com a catequista que o conduziu neste caminho e que acabou por ser também, é uma espécie de mãe espiritual, como nós falamos nessa conversa. Depois há relatos, ou há entrevistas, ou conversas com gente que está a fazer voluntariado, seja voluntariado missionário, seja outro, mas que o faz por uma questão de fé. E aí temos inúmeros testemunhos, temos missionários que estão agora lá fora, como a Joana Gomes, que foi para o Chad em janeiro, e é o exemplo de uma jovem que dedica um ano da sua vida a ir ajudar refugiados num país que já toda a gente esqueceu, que tem campos de refugiados há mais de 20 anos. O padre Leonel Claro, que também regressou ao Chad em outubro, ou a irmã Irene Guia, que está corajosamente no Kurdistão iraquiano, à frente de um projeto do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Mas depois temos... falamos aqui de outros, ou seja, não deixamos de falar dos dramas da atualidade, mas com esta perspectiva de esperança. Está aqui o tráfico humano, com a entrevista à irmã Júlia Bacelar, das Irmãs Adoradoras, que é uma congregação que às vezes os próprios crentes desconhecem, que é uma congregação pioneira neste trabalho e nesta luta contra o tráfico humano, resgatando por todo o mundo muitas mulheres da prostituição. E estão outros testemunhos, por exemplo, a médica Rita Coelho, que também foi fazer voluntariado como médica para campos de refugiados na Grécia e voltou e fez, em março recente,
um bailado. musical, um bailado, a propósito de uma refugiada que conheceu lá. Depois temos testemunhos de quem pensa a fé, de quem pensa a vida à luz da fé que sente. E não temos só católicos, há uma entrevista com o pastor evangélico e músico Tiago Cavaco, que também foi uma conversa feita a propósito de um livro que ele escreveu, que é Felizes para Sempre, e outros equívocos acerca do casamento, em que ele explora um bocadinho qual é a visão cristã do casamento, ou qual deve ser, na opinião dele, e foi uma entrevista feita a propósito de um dia dos namorados, já não me lembro bem de que ano. Temos o Frei Bento Domingos, também reflete a vida, e também foi feita a propósito do seu livro de crónicas, também olha a vida à luz da sua fé. Mas depois muitos outros testemunhos, como o chefe Kiko Martins, por exemplo, que é uma figura pública, e é importante termos também figuras públicas que assumam assim desta forma a sua fé e que diz que a fé é a gasolina da sua vida, que Deus é o seu melhor amigo, e que deu este testemunho de que o voluntariado teve sempre muita importância na sua vida, tanto que ele e a mulher, o primeiro ano de casados, passaram-no a fazer missão em Moçambique. E aprenderam tantos sabores também que por lá encontraram. Exatamente. Aí e em outras partes do mundo. Para uma resposta muito breve, este é um livro para ler em que circunstâncias? Eu acho que para todas, desde que haja abertura para isso, abertura de espírito. Pode ser uma leitura, enfim, para passar o tempo, pode ser também uma leitura, por exemplo, numa reunião, mesmo até numa reunião paroquial, numa reunião de um grupo. Porque não? Penso que pode ser interessante com os testemunhos que estão aqui. São 35 entrevistas a 45, penso eu, 42. Agora já me perdi nas contas. É o que Mas faz, são muitas. Dá para ler uma entrevista por dia, são 35 dias. Fica esse desafio para os dias que aí vêm e parabéns, Ângela Roque, por esta publicação. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.